Hello, my name is Shirley Morata, English teacher, coach, e estou aqui hoje com vocês mais uma vez no meu canal Inglês Sem Bloqueios, aqui no Facebook e também no YouTube. Então vamos lá, se você não faz parte ainda da minha página, dá uma curtida aí, e se você não está inscrito no meu canal do YouTube, basta se inscrever e ativar o sininho, para você receber notificações todas as vezes que eu tiver com conteúdo novo. E hoje vamos responder a uma pergunta que veio de um querido amigo, Rogério Nascimento, que me perguntou: como que eu faço para parar de traduzir o que eu ouço em inglês e deixar o inglês fluir mais naturalmente? Bem, essa pergunta, essa dúvida dele é de muitas pessoas, aquelas que falam: eu não consigo pensar em inglês, eu tenho que ficar traduzindo. E como que a gente ensina outra pessoa a pensar em inglês? Bem, eu vou tentar aqui fazer com que você entenda que pensar em inglês é um processo. Você aprendeu a sua língua mãe a partir do momento que você tinha imagens das coisas e aquelas imagens foram se tornando verbais pela palavra. Então você viu o carro e você associou aquela imagem à palavrinha carro. E quando você aprende uma segunda língua, uma terceira, você vai ter que pensar também na imagem. E a imagem dentro de um contexto. Então a contextualização é muito importante para você poder se tornar fluente na língua. Vamos lá, eu vou até falar, o Rogério Nascimento ele é um professor de matemática. E como professor de matemática, provavelmente ele também saiba que os alunos vão aprender mais a matemática a partir do momento que eles estiverem exercendo, fizerem os exercícios dentro de problemas. Então você dá um problema para o aluno e o problema vai ser solucionado com os números. E aí ele vai aprender matemática, porque ele sabe como contextualizar aquele aprendizado para colocar em prática no problema. E tem a mesma coisa em relação à língua inglesa. Você aprendeu uma estrutura e você vai contextualizar e praticar dentro de contextos. Então vamos lá, para ficar mais claro. Você aprendeu vocabulários em relação a partes da sua casa, né? Living room, kitchen, dining room, bathroom, etc. Então você aprendeu vários vocabulários em relação à casa. Como que você contextualiza? Você vai pegar e vai se colocar imerso naquele conteúdo. Então você vai andar pela sua casa e você vai descrevendo a sua casa, fazendo a descrição, utilizando aquele vocabulário e olhando. Ai, mas parece uma coisa de doido, vou ficar falando sozinho? Bem, eu estou dando aqui a minha dica. Eu fazia isso. Eu começava a andar e ia descrevendo cada parte da minha casa. Now I'm in the living room. In the living room there is a sofa, there is a television, there is a coffee table. E ia descrevendo. E fiz isso várias vezes, até que isso tivesse contextualizado dentro de mim. E quando fosse ouvir qualquer coisa, alguém falando sobre partes da casa, já está na minha memória. Outro exemplo que eu vou dar, para vocês. Vocês estão numa situação de aprender como falar num restaurante. Então você tem todas as falas que tem o waiter e todas as falas que tem o customer, que é o cliente e o garçom. Então o que você faz? Você tem aquele diálogo e você pode contextualizar aquilo percebendo como que seria estar dentro de um restaurante. Pode usar a sua imaginação. Você está ali na sua casa, você tenta se colocar dentro de uma bolha, como se você estivesse imerso naquela situação. E aí você vai praticar a parte do garçom, depois você pratica a parte do cliente e assim você vai fazendo aqueles diálogos. E nisso você coloca o seu aprendizado dentro de um contexto. E isso se torna muito, muito vantajoso. Aos poucos você vai vendo que todas as coisas que você aprende, você coloca no contexto. E você vai ficando fluente na língua. Muitas vezes, quando eu coloco uma atividade de listening, que é listening comprehension, que é a compreensão auditiva para os meus alunos, eu coloco para eles o contexto. Olha, eles estão in a restaurant. What's the vocabulary you remember about restaurant? E aí os alunos vão pensando naquele vocabulário que eles já conhecem em relação ao restaurant. Aí quando eu coloco ali o listening, com certeza eles entendem com muito mais fluência. Eles entendem sem estar traduzindo.
Então, a contextualização vai ser uma dica que vai te ajudar e muito. Contextualize tudo. E uma coisa que prova isso, que umas pessoas que falam quando elas vão para o exterior e vivem no exterior, elas conseguem aprender muito mais facilmente a língua. Por quê? Porque elas estão imersas no contexto. Mas se você não consegue viajar para o exterior, faça esta bolha na sua própria casa. Construa ali o ambiente para você poder colocar todo o vocabulário que você aprendeu ali, porque sua casa é casa, independente da língua que você está pensando. E quanto mais você fizer isso durante o dia, mais fluente você vai ficando na língua. E daqui a pouco você vai se pegar até falando inglês com alguém que chega na casa, porque você está imerso, a sua mente inteirinha imersa na língua. Espero que a minha dica tenha sido boa para você. Comente abaixo, fale o que você achou e se você ainda tem alguma dúvida, coloque também, porque aí eu vou ter muito prazer em fazer mais vídeos para você poder ficar imerso nessa língua inglesa tão importante nos dias de hoje e sempre, tá bom? É isso. Aguardo você no próximo vídeo. See you next time. Namaste.